O Casagrande foi um baita ídolo da Fiel, mas em 93 ele foi enfrentar o Corinthians no Pacaembu. Ele esperava ser vaiado, mas a Fiel surpreendeu muito. Antes da gente contar a história desse jogo de 93, vamos voltar até os anos 80 para entender como tinha sido a passagem do Casagrande pelo Corinthians. Ah, e uma coisa importante, esquece a parte política que gera muita polêmica e discussão. A gente vai focar só na história do Casagrande jogador, ok? Bom, Casagrande foi um baita ídolo nos anos 80. Entre 82 e 86, foram 222 jogos e 92 gols com a camisa alvinegra. Com isso, veio o bicampeonato paulista de 82 e 83, que são títulos marcantes na história do clube, né? É por isso que o Casagrande ganhava destaque na mídia ali pelos anos 80. Por exemplo, ele foi capa da Placar em agosto de 82. Nos anos 80, as revistas impressas eram fortíssimas nas bancas de jornal e a Placar era disparada a revista de esportes mais importante do Brasil. Em 12 de dezembro de 86, o Casagrande foi vendido para o Porto, de Portugal, por US$ 1 milhão. Como ele tinha ido para a Copa de 86, boa parte da imprensa considerou o valor baixo. Meses depois, a mesma Placar fez uma reportagem dizendo que a saída do Casagrande deixava uma lacuna. A torcida ia sentir falta de um ídolo que resgatasse a tradição de craques do clube, dizia o texto. O Casagrande ficou 7 temporadas lá na Europa e mandou bem, viu? Ele ganhou títulos e jogou não só no Porto, mas também no Ascoli e no Torino, ambos da Itália. No segundo semestre de 93, aos 30 anos, o Casagrande foi contratado pelo Flamengo para a disputa do Campeonato Brasileiro, que naquela época era bem mais curto, começava em setembro e até dezembro. O Flamengo, aliás, defendia o título de 92 e a imprensa tratava a contratação com certa desconfiança. A Placar, por exemplo, dizia que o Nélio poderia ganhar um lugar no time, já que o Casagrande não teria o fôlego de outros tempos. O Brasileirão ainda estava longe de entrar na era dos pontos corridos. Cada ano era uma fórmula de disputa diferente. Em 93, eram 4 grupos de 8 times. Depois de 6 rodadas, o Corinthians e o Flamengo disputavam a liderança do Grupo A. O confronto entre os dois times foi marcado para a tarde de domingo, 3 de outubro de 93, no Pacaembu. O primeiro tempero era o fato de que os dois times eram os únicos invictos do Brasileirão até ali. O segundo tempero era que o Casagrande enfrentaria o clube, com o qual tinha tido uma história de amor nos anos 80. A Folha de São Paulo daquele domingo anunciava o jogo e destacava que o Casagrande tinha dito na véspera. Ele mandou um recado para a Fiel: não adiantaria vaiar, porque ele conseguia desligar o aparelho e não ouvir nada do que vinha da arquibancada. O Corinthians entrou em campo naquela tarde com o Ronaldo no gol, Luiz Carlos Vinck, Marcelo, Henrique e Leandro Silva, que era lateral direito e jogava toda hora na esquerda, Ezequiel, Zé Elias e Simão, que variava ali entre volante e um falso meia-esquerda, o meia Valber na armação das jogadas e o ataque potente, com Viola e Rivaldo. Sim, aquele Rivaldo da Copa de 2002. O técnico era o Mário Sérgio, que vinha fazendo um bom trabalho. O Flamengo tinha bons jogadores. O goleiro era o Gilmar, que seria reserva do Tafarel na Copa de 94. Na defesa, Jorge Antônio, Gelson Baresi, Rogério e Piá. Os volantes eram Charles e Marquinhos. Na meia, o Marcelinho, que eu vou chamar de Marcelinho Carioca para você identificar, e Fabinho. No ataque, o Nélio, que era um jogador rápido e perigoso, e o Casagrande com a camisa 9. O técnico era o Júnior, que tinha se aposentado como jogador fazia bem pouco tempo. Mais de 35 mil pessoas foram ao Pacaembu. E, estranhamente, a Fiel não vaiou o Casagrande na entrada em campo. Com a bola rolando, o Corinthians massacrou o Flamengo. O Gilmar fez algumas defesas daquelas que beiram o impossível, sabe? Mas o jogo não saía do 0-0. De repente, no segundo tempo, a torcida do Corinthians começou a ovacionar o Casagrande. O estádio inteiro gritou em coro, primeiro uma paródia da famosa marchinha de carnaval, Doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. E depois um pedido mais direto para não deixar dúvida, volta Casão, teu lugar é no timão. Sabe o que é mais irônico? É que aos 28 do segundo tempo, o Valber cobrou falta pela esquerda, o Rivaldo desviou de cabeça e antes de entrar, a bola bateu em quem? No Casagrande. Com a vitória por 1-0, o Corinthians seguiu como único invicto do Brasileirão 93.
Lembra daquela história do Casagrande de não adianta vaiar que eu não vou ouvir? Pois é, ele ouviu muito bem os gritos da torcida. Depois do jogo, ele disse para os jornalistas que agradecia de coração a torcida do Corinthians, mas que daria o troco no retorno no Maracanã. O que não aconteceu. Pouco mais de um mês depois, Flamengo e Corinthians empataram no Maracanã por 1-1. O Casagrande jogou, mas não fez gol. Em entrevista recente ao podcast Flow Esporte Clube, ele contou que teve um monte de sensação estranha naquela tarde no Pacaembu, inclusive certo constrangimento diante da torcida do Flamengo, e disse que perdeu também o foco no jogo. Não é possível. Essa torcida não tem o direito de ficar me pedindo para voltar, que eu tô jogando no Flamengo, a torcida do Flamengo tá lá. Tá ali olhando o jogo. E aí me dava preocupação, assim, será que a torcida do Flamengo tá achando que eu tô gostando disso? Né? Então eu comecei a ficar constrangido, comecei a ficar sem jeito, desconcertado, perdi o foco e, cara, não consegui jogar, né? No dia 20 de dezembro de 93, pouco mais de 2 meses depois do jogo no Pacaembu, a diretoria do Corinthians atendeu o pedido da torcida e anunciou o retorno de Casagrande ao Parque São Jorge. Na época, ainda estava em vigor a lei do passe, e o passe do Casagrande pertencia a ele mesmo. Foi alugado ao Corinthians por $250 mil pelo período de 1 ano. Depois de uma lesão, o Casagrande só reestreou em abril de 94, no empate por 1-1 com o América de Rio Preto no Pacaembu e quase fez gol. O Casagrande jogou com a camisa 10, porque a 9 já tinha dono. Era o também centroavante Viola, que aliás fez o gol do empate contra o América. No jogo seguinte, o Casagrande marcou o primeiro gol dele no retorno. Foi na vitória de 3-1 sobre o CRB, também no Pacaembu, pela Copa do Brasil. Ao longo de 94, ele faria 34 jogos e 10 gols. Com isso, alcançaria a marca de mais de 100 gols com a camisa do Corinthians. E você, se lembra de alguma outra ocasião em que a torcida do Corinthians surpreendeu e ovacionou um ídolo quando ele jogava em outro time? Escreve aí nos comentários. E deixa também o like e se inscreve aqui no canal Memória Fiel, que sempre traz histórias deliciosas sobre o Timão.